Fala, recruta. Tô vindo aqui rapidinho para te dizer que esse vídeo aqui é para que você conheça a nossa metodologia e você ter a certeza de que estudando com a gente, com certeza a farda vem. Então, sem mais melongas, fique aí com a aula. Fala concurseiro, fala concurseiro. Vamos fazer aqui uma atualização desse edital de raciocínio lógico, tá? Voltado totalmente para o Instituto OCP, como ele gosta de cobrar. A princípio, a gente vai rever alguns pontos interessantes, tá? Vamos para o primeiro ponto e entender o que é uma proposição lógica. Uma proposição lógica é nada mais, nada menos que uma frase, cara, na realidade, que tem um verbo. Ela tem que ter um verbo e esse verbo tem que estar em um sentido declarativo. Ele tem que declarar um fato, ele tem que atestar uma situação, certo? Veja aqui o exemplo. Daniel é professor de matemática. Isso está atestando uma informação. Está atestando que a pessoa Daniel exerce uma profissão. Mas toda proposição lógica, além de ter o verbo, ela tem que ser qualificada com um valor lógico. Ela tem que ter esse valor lógico. E esse valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. Não pode ser os dois. Tem que ser ou verdadeiro ou falso. Né? Veja aí que a frase Daniel, seu professor de matemática, pode ser verdadeiro ou falso, dependendo da situação. Agora, nas duas linhas de baixo, possa ser que você fique aqui um pouco perdido por ter números, mas tenta ler essa informação no português. 3 mais 4 olha o verbo aí, é igual a 7. Então, tem um verbo, está declarando que a soma de dois números é igual a um terceiro número. Matematicamente, isso é verdadeiro, né? Mas, logicamente, está constatando um fato, está dando uma informação para você. 2 mais 5 é menor que 10. Aí você faz, professor, está errado, 2 mais 5 não é menor que 10. Pronto. Apesar de ser falso, está te atestando a informação. Está dizendo que dois números somados a soma deles é menor que outro. Então, está atestando um fato, está dizendo um fato para você, e você foi verificar o valor lógico desse fato e descobriu que esse fato é falso. Portanto, frases sem verbos, frases com verbos, mas não no sentido declarativo, ou seja, pergunta, ordem, não são proposições. Oi, tudo bem? Para! Que susto! Né? Faça isso! Que horas são? Não tem valor declarativo. Então, e tome cuidado que algumas até têm, mas tem um sujeito aberto, por exemplo. Ela é bonita, está testando a informação, mas quem é essa pessoa para poder dizer que ela é bonita? X mais 8 é menor, x mais 5 é menor que 8, certo? Mas quanto é x para eu poder verificar se isso é verdadeiro ou falso? Está aberto. Então essa é a dica. Princípios lógicos. A gente pode resumir isso através de uma coisa. Toda sentença lógica, ela pode ser verdadeira ou falsa, não os dois ao mesmo tempo. Ou é verdadeira ou é falsa. Conectivos lógicos. Para a gente fazer nossas questões de raciocínio lógico pelo Instituto OCP, é muito interessante a gente perceber que a gente vai ter mais de uma declaração na mesma frase. E essas declarações, elas vão estar conectadas por conjunções. E o sentido dessa conjunção é que importa. Por exemplo, vou pegar aqui para vocês. Felipe vai estudar, declaração 1, ou Pedro vai caminhar, declaração 2. Então veja que em verde e azul estão as separadas as declarações, mas estão conectadas através de um ou. Logo, esse ou é uma ideia alternativa, a gente chama de disjunção não exclusiva, e a gente representa por esse Vzinho aqui, meu povo. Então, quando a gente quiser fazer uma operação lógica, para a gente não ficar escrevendo a frase por completo, a gente vai dizer que Felipe vai estudar, a declaração 1 é representada pela letra P. E a declaração 2, Pedro vai caminhar, vai ser representado pela letra Q. A gente pode colocar a letra que a gente quiser. E ela pode ser maiúscula ou minúscula. O que importa é o conectivo que vamos atribuir. Se a gente tiver uma segunda ideia de ou eu trabalho ou eu estudo, veja que eu tenho alternância, mas agora é uma alternância exclusiva. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Então, o símbolo muda, vira um ou, como se estivesse sublinhado. Isso a gente chama de disjunção não exclusiva. Carlos é engenheiro e Ana é arquiteta.
A simbologia muda para um chapeuzinho, porque o esse I é um chapeuzinho, é uma conjunção. Se Tiago é médico, então João é engenheiro. Então a gente tem um se isso, então aquilo, representado por essa setinha. Isso aí é condicional. Bicondicional, Felipe vai passar se somente se ele estudar para o concurso, né? Então, ó, setinha dupla. Negação, por exemplo, se eu tenho uma frase eu sou policial, Felipe é policial, a negação é Felipe não é policial, né? Então, a gente tem essas duas, essa simbologia aqui do tio, esse símbolo aqui. Vamos ver alguns exercícios para a gente massificar? Bora lá. Considere as seguintes sentenças e a pergunta é quantas dessas são proposições. Vamos olhar cada uma, tá? Se eu me dedicar ao trabalho, então, ó, tem uma condicional aqui. Se isso acontecer, então, tal culto, serei promovido. Então, se acontece o fato 1, então o fato 2 vai acontecer. Então, a gente tem a lógica de, se isso acontece, então a outra coisa acontece. Sim, isso aqui é uma proposição lógica. Registre sua presença. Note, caro concurseiro, que tem um verbo, mas não é no sentido declarativo, é no sentido ordenativo, imperativo. Então, não é. Existe político honesto no Brasil. Tem um verbo, existe, que declara um fato, que no Brasil tem político honesto. Então, ó, isso é uma declaração, é uma proposição lógica. Posso deixar o processo sobre a mesa? Veja que tem um núcleo verbal constituído de dois verbos, uma locução verbal. Posso deixar, mas não no sentido declarativo, e sim no sentido imperativo. Então, não é. A prefeitura, a pessoa da prefeitura, estará atendendo ao público todos os dias, exceto aos domingos. Sim, isso declara no fato. Então, 3 proposições, letra C, só é isso que o Instituto OCP queria de você. Exercício. Considere os 5 símbolos e diga qual é a operação lógica deles. O primeiro tio é a negação, logo só pode ser a letra B ou D. O segundo é um chapeuzinho, é o I, a conjunção. Então já é a letra D. Esse Vzinho é o OU, disjunção. A setinha, sim, então, condicional. Se somente se, bicondicional, letra D. Tá vendo como não é difícil o Instituto OCP? Vamos aprofundar mais o conhecimento. A gente vai aprender agora tabelas verdades. Tabelas verdades são análises, quando a gente tem uma sentença e a gente quer analisar os possíveis valores lógicos dessa sentença. Por exemplo, aqui eu tenho e quero analisar essa sentença aqui, P ou Q. Para isso, eu vou ver os cenários de P combinado com os cenários de Q. Cenário 1, P e Q são verdade, cada um. Cenário 2, só o P é verdade e o Q é falso. Cenário 3, o P é falso e o Q é verdadeiro. Cenário 4, ambas são falsas. Então, nada mais, nada menos, consiste em uma análise de cenário. Mas, professor, quantas linhas eu vou precisar para minha tabela verdade? Isso depende de partes simples que eu tiver. Por exemplo, se eu tiver no nosso exemplo P e Q, eu tenho duas partes simples. Então, eu vou ter 2 elevado a 2. 4 linhas. Se eu tiver 3, P ou Q, implica R. Eu tenho 3 partes simples. Então, eu vou ter 2 elevado à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, depende do número de partes. É sempre 2 elevado ao número de partes. E vamos às nossas tabelas de verdades para a gente ver na tranquilidade. Vamos lá. Tabela verdade simples. Felipe não é um policial. Então, veja que eu só tenho uma parte simples. Felipe não é um policial civil, né? Só tem uma declaração. Então, se eu disser que isso aqui tudo é resumido pela letra P, na primeira linha eu vou verificar a verdade. Então, se isso é verdade, o contrário, que é a negação, eu estou vendo a negação do verdadeiro vai ser o falso. Se a segunda linha a gente vai testar a possibilidade dessa frase ela ser falsa. Se ela for falsa, a negação do falso é o verdadeiro. Conclusão: a negação do verdadeiro é o falso e a negação do falso é o verdadeiro. Tá?
Vamos para uma questão. Considere a frase, proposições. João gosta de maçã, né? E está chovendo aqui. Assinale a alternativa que corresponde à proposição não P e não que. Veja, não P e não que. O que é que ele quer de você, candidato? Ele quer que você negue as frases. E o que é negar as frases? Você está dizendo que ele quer não P, eu vou botar o contrário. E o contrário de João gosta de maçã é João não gosta de maçã. Qual é o conectivo que está sendo usado? É o I. Então, João não gosta e o contrário da outra. Não está chovendo. Né? Pronto, só isso. Onde é que isso está escrito? Letra D. Mas, professor, na letra D está escrito está não. Pronto, a banca ela colocou numa ordem estranha, mas apesar de ter colocado numa ordem estranha, está correto o item. Né? Está não chovendo é o contrário de está chovendo. Vamos agora para as principais tabelas verdades. Né? Vou falar ela com seus bisus. A conjunção, o I. Tá vendo que Pedro vai à praia? É a letra P. E César fica em casa é a letra Q. O I para ser verdade, massifique na sua mente, o I para ser verdade só é verdade quando todo mundo na linha dele é verdade. Então veja que na primeira linha, as partes são todas verdadeiras, então o I da verdade. Da segunda linha em diante, não ocorre a condição de ser todas as partes verdadeiras. Então, o I fica falso. Então, bora memorizar. O I, para ser verdade, todas as partes têm que ser verdade. Vamos para o OU. O OU, para ser verdade, tem que, na linha dele, pelo menos uma das partes ser verdadeira. Então, se pelo menos uma das partes for verdadeira, a sentença ou a sentença composta ela fica verdadeira. Então, observe aqui, ó, Carlos estuda, o Felipe trabalha. Né? Então, V, V, VF, FV e FF. Note que na primeira linha tem pelo menos uma verdade? Tem, então vou ficar verdadeiro. Na segunda linha tem pelo menos uma verdade? Tem, então vou ficar verdadeiro. Na terceira linha tem pelo menos uma verdade? Tem, então vou ficar verdadeira. Na quarta linha tem pelo menos uma verdade? Não, então o U fica falso. E todo mundo verdade, ou pelo menos uma verdade. E professor, e se for aquela questão do ou, por exemplo, ou isso ou aquilo? Bom, nesse caso é uma disjunção exclusiva e para ser verdade, apenas uma das partes tem que ser verdadeira, porque é uma questão de exclusividade, de escolha. Você só pode escolher uma para ser verdade, o resto tem que ser falso. Logo, linha 1, as duas são verdadeiras. Não, você só pode escolher uma verdadeira. Ou seja, as duas verdadeiras você não pode, então isso é falso. V e F na segunda linha. Pronto, você escolheu uma verdade, não escolheu a outra. Então, resultado verdadeiro. F, V, você escolheu a segunda verdadeira e o resto foi falso. Verdadeiro. F, F, F. Então, a gente tem aqui a composição do OU. Então, vamos lembrar, I tem que ser tudo verdade. O OU simples, a conjunção não exclusiva. Pelo menos uma verdade. O OU tem que ser apenas uma verdade. Vamos para as duas mais chatinhas, a condicional e a bicondicional. A condicional, se então, note a frase que eu tenho. Se Felipe é recifense, então é pernambucano. Se isso, então aquilo. Ela é toda verdadeira com exceção de um caso. Se verdade implicar em falso, ou seja, Vera, olha a segunda linha, Fischer é falsa. Só isso. Veja que, vamos pensar comigo. Se é verdade que Felipe é recifense, então é verdade que Felipe é pernambucano. Da verdade. Agora, se ele fala, é verdade que Felipe é recifense e é falso que ele é pernambucano. Não tem sentido, porque se ele nasceu no Recife, ele tem que ser pernambucano. Então, se você diz que ele não é pernambucano, não tem sentido, é falacioso. Logo, isso aqui é falso. Por isso que Vera Fischer é falso. Mas, professor, se ele não for recifense? Se ele não for recifense, pode ser verdade que ele seja pernambucano. Por quê? Porque ele pode ter nascido em Caruaru. Se ele nasceu em Caruaru, então vai ser verdade que ele é pernambucano. Argumento verdadeiro. Agora, se for falso que ele nasceu em Recife, bom, vai que ele nasceu em João Pessoa. Então vai ser falso que ele nasceu em Pernambuco. E o argumento vai ser verdadeiro de todo jeito.
Logo, o falso na frente é sempre verdade, né? Flamengo na frente é sempre verdade. Então, a tabela verdade sim, então, ela é toda verdadeira tirando um caso, né? O caso de Vera Fischer é falsa. E a nossa última tabela verdade, né, que é o se somente se, ele vai ser verdadeiro quando as duas partes do se somente se tiverem o mesmo valor. Veja, se as duas partes forem verdadeiras, valor verdadeiro. Se as duas partes forem falsas, valor verdadeiro. Mas se as partes forem diferentes, valor falso. Resumidamente, essa é a tua tabela, teu cenário de tabela verdade. Né? Teu cenário de tabela verdade não é tão difícil. Vamos lá. No i, para ser verdade, todas as partes têm que ser verdade. No ou, para ser verdade, tem que ter pelo menos uma verdade. No ou, para ser verdadeiro, apenas uma verdade. O se, então, é tudo verdadeiro tirando um caso. Vera Fischer é falsa. E o se somente se é verdade se as duas proposições forem iguais. Vamos a algumas questões? E aí, tá gostando da aula? Então aproveita para ver e rever e anotar tudo, porque ela vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. Então aproveite ao máximo aí enquanto pode, beleza? Instituto OCP tem a tabela verdade, ele faz um textinho, mas ele pergunta, sabendo disso, assinar a alternativa que apresenta a fórmula que corresponde ao resultado da tabela verdade. Pause o vídeo, responda, vamos voltar. Veja, perceba que o resultado só é verdadeiro quando as duas partes são verdadeiras, ou seja, quando elas são todas verdadeiras. Isso ocorre em um tipo de tabela verdade. A tabela verdade do i, porque o i só é verdade quando todas as partes é verdade. Questão resolvida. Vamos para a próxima. A composição POR, eu vou até botar aqui um pouquinho maior, se vocês estão vendo aí na tela, espero que estejam vendo. Né? A composição, vou botar aqui um pouco maior para a gente. POR, eu botei a tabela verdade do U. O U é verdadeiro quando pelo menos uma das partes é verdadeira. Já coloquei a resposta para vocês. Então, bora lá. O P ou R. Né? A proposição letra A composta é falsa quando apenas o P é falso. Não, ela é falsa quando as duas são falsas. Logo, a letra A e a letra B estão erradas porque elas afirmam que ela é falsa quando apenas uma das partes é falsa. Letra C. Para que a proposição composta seja verdadeira, é necessário que ambas sejam verdadeiras. Não. No i é verdade. No ou, para ela ser verdade, basta que pelo menos uma seja verdade. Letra D. Para que a proposição seja verdadeira, ambas têm que ser falsa. Pelo contrário. Letra E. Para que ela seja falsa, ambas têm que ser falsa. É exatamente o que está na última linha, né? Para que ela seja falsa, todas as partes têm que ser falsa. Logo, a gente está, né, diante da resposta letra E. Outra questão aqui para vocês. Esperem que estejam vendo aí. Né? Gosto de praticar esporte. E não gosto de ficar em casa. A sentença não gosto de praticar esporte, né? Não gosto de praticar esporte e gosto de ficar em casa. Então, ele quer, meu povo, de vocês, que vocês saibam o conhecimento da bela verdade. Então, veja, ele quer a negação da primeira, não gosto de praticar esporte, e gosto de ficar em casa. É a negação da segunda, porque a segunda foi não gosta de ficar em casa. Ele botou o contrário, ele botou que gosta. Então, P e não Q. Então, fiz a tabela verdade aqui, das partes simples, e eu vou ajudar agora para fazer a tabela verdade disso. O não P, basta você olhar para a coluna do P e negar tudo. F, F, V, V. O não Q, eu faço a mesma coisa com Q. F, V, F, V. E vamos agora fazer o i com essas duas colunas que a gente acabou de fazer. E no i, para ser verdade, todas as partes têm que ser verdadeiras. Então, vamos lá. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Né? Então, a gente percebeu que essa é a tabela, a coluna da tabela verdade e resposta. A gente vai se basear nela. Só que ele falou que essa sentença tem que ser verdadeira. Então, ela só é verdadeira aqui, ó, na última linha. Ela é verdadeira.
Então vamos analisar. Para ela ser verdadeira, o não P tem que ser falso. Não, o não P tem que ser verdadeiro, ó, na última linha. Para a resposta ser verdadeira, o não P que está na última linha tem que ser verdadeiro. Então, já tira a letra A. Letra B, o P tem que ser falso, correto, ó. O P tem que ser falso na última linha. E o não Q tem que ser falso. Incorreto. O não Q tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Então, letra B errada. Letra C, o P tem que ser verdadeiro. Não, o P tem que ser falso. Letra D, o não P tem que ser verdadeiro. Tá tranquilo, ó. Para a sentença ser verdadeira, nessa linha, o não P tem que ser verdadeiro. Tá tranquilo. E o Q tem que ser verdadeiro? Não. Na última linha, o Q tem que ser falso. Então, letra E, não P verdadeiro e Q, não e Q falso. É a nossa resposta. Né? Não, P tem que ser verdadeiro na última linha e o Q tem que ser falso. Tudo isso por quê, professor? Porque ele pediu que a composta seja verdadeira. E a nossa saideira é uma questão longa, né? Então vamos lá. Ele fala sobre a tabela verdade do I, do OU, do se então, do se somente se. E pergunta para você as seguintes condições. A probabilidade de se encontrar verdadeiro na coluna da tabela verdade do I é maior que a probabilidade de encontrar falso na coluna verdade do OU. Se você olhar o I e o OU, a probabilidade de verdadeiro no I é um caso. E a probabilidade de falso no OU é um caso. Então, não é maior. É igual. Letra B. As tabelas verdade do se então e do se somente se têm a mesma probabilidade de encontrar falso. Note que no se então é só um caso falso e no se somente se são dois casos falsos. Então, está errado. Não é a mesma probabilidade. Letra C. As tabelas verdades do OU e do se somente se, a primeira e a última, têm a mesma probabilidade de encontrar verdadeiro. O OU tem 3 verdadeiros e o se somente se tem 2 verdadeiros. Então, não é a mesma probabilidade. Entre as tabelas verdades apresentadas, né, todas as 4, a tabela verdade do I é a que tem menor probabilidade de encontrar verdadeiro. Correto. A que tem menos verdadeiro é o I. O I tem 1, o OU tem 3, o se então tem 2, 3, e o se somente se tem 2. Então, está correto, é a letra D. Vamos ver a letra E. Na tabela verdade do se então, a probabilidade de encontrar verdadeiro na coluna resposta é a mesma de encontrar falso. No se então, são 3 verdadeiros para um falso. Então, não está correto, não é a mesma. Senhores, esse aqui vai ser o resumo das nossas tabelas verdades para vocês. Salvem isso com o coração e viram que não é tão difícil assim tabela verdade no Instituto OCP. Foco e garra que essa farda vem. Pronto, recruta. Chegou o momento de você tomar uma decisão. Vai ficar somente no conteúdo gratuito e talvez passar, ou quer de verdade garantir a tua farda estudando com a gente. Já viu aqui a qualidade da aula, já viu a qualidade do ensino, do material, dos professores, e agora está na tua mão. Se você quiser de verdade estudar e buscar a sua farda, a gente está aqui para te ajudar e você já viu que a nossa equipe é a melhor. Então, para te ajudar ainda mais, vou deixar um link aqui na descrição com um super desconto para você adquirir o seu curso. Agora corre que a prova está chegando e é por tempo limitado. Essa super promoção que a gente fez exclusivamente para você, beleza? Então aguarde os senhores aí, tamo junto e a farda vem. Valeu!